Olá, César, bem-vindo. Mais um empreendimento juntos. Espero que esse seja também duradouro, lucrativo no sentido de aprendermos juntos e, acima de tudo, divertido. Aos nossos espectadores, telespectadores, seguidores e muito mais, espero que se divirtam também, que possam contribuir e dividir conhecimento com a gente. Esse é o primeiro episódio do Negócios do Jogo, uma produção dos convocados, com o objetivo de dividir conhecimento, de debater os caminhos da indústria do esporte, não só no Brasil, como no mundo também. Claro, sempre com um pouco mais de foco no futebol, pelo seu tamanho, pela sua participação nessa pizza aí de investimentos e interesse do esporte. Bem-vindo, César. Queria que você desse aí as suas boas-vindas nesse nosso primeiro episódio, para a gente poder fazer a abertura oficial com a vinheta, com a musiquinha, e a gente começar esse episódio, esse conteúdo número 1 para os nossos queridos parceiros da indústria. Legal, bom, obrigado aí, Rafa, pela introdução e, bom, prazer em falar não só com você, como a gente fala todos os dias praticamente, mas falar com o público, né? Extrapolar um pouco a letra fria do artigo, da rede social e tudo mais, e tentar trazer aqui um pouco de dinamismo nas nossas conversas. A ideia, como você já falou, é debater a indústria do esporte, com foco no futebol, mas a indústria de forma geral, e eu acho que o grande ponto aqui é trazer para o público um pouco das nossas visões, que nem sempre estarão de acordo, né? Acho que aqui é sempre uma questão de opinião, de debate. O que é fato, o que é opinião, o que é tendência, cada um pode ter a sua, e mostrar para todo mundo que dá para ter convergências e divergências, desde que feito de uma forma técnica, correta, com base em informação, em dados, como nós sempre gostamos de tratar. Então, acho que vai ser legal, espero que o espectador, ouvinte, seguidor, enfim, o nome que se dá hoje para quem acompanha a gente aqui pela tela, goste e possa aí no tempo interagir conosco. Bom, é isso aí. O mais importante, você acabou lembrando no final, a ideia é compartilhar, a ideia é acrescentar, somar, né? Não dividir nem criar polos opostos. Ao contrário, é partir de fatos, dados, inteligência e experiência, divergentes no sentido de origens, né? Você tem uma pegada muito financeira, eu tenho uma pegada de marketing, estratégia e jurídica também, e aí a gente soma, né, opiniões, experiências e deixa o nosso seguidor, nosso espectador, telespectador, aquele cara que nos acompanha, acrescentar as suas vidas e as suas próprias experiências e opiniões. Então vamos lá. Eu vou aqui aprender um pouco também com vocês, porque hoje, além de tudo isso que a gente falou, eu sou o editor aqui do programa, então eu tenho que fazer a abertura oficial, então eu tenho que tirar essa telinha aqui. Vou agora buscar a nossa música e colocar a nossa vinhetinha. Vamos lá agora, começando. Bom, deu certo. Agora, deu certo. E já começamos com música animada, né? Vamos começar aqui. Pois é. Que é importante, né? Não, que é importante, acho que aqui vai ser um bate-papo, mais do que um programa sério, formal, é um grande bate-papo para trazer todos os temas que a gente comentou agora há pouco. Exatamente. Então, a gente vai ter quadros nesse programa. Esses quadros vão ter nomes. Nós não vamos começar hoje com esses nomes, nós não vamos marcar território de nada aqui. Vamos começar com um debate, questões sempre relativas aos pilares do desenvolvimento da indústria do futebol, nesse caso hoje. E depois a gente vai lançando caso a caso, quadro a quadro e caso a caso, para ver como é que é a aderência e como a gente vai aprendendo junto com todos, tá? César, primeiro ponto, um pilar importante no desenvolvimento, entidades esportivas. A gente vem sofrendo ao longo dos últimos 20, 25, talvez até um pouco mais, questões políticas sérias na CBF, com questões jurídicas, com eleições complexas, com afastamento de presidentes.
E, além disso, sempre se cobra muito das nossas entidades, governança, compliance e uma série de outras coisas, como caderno de licenciamentos. E, acima de tudo, paz e estabilidade e benchmark internacional para que o nosso esporte cresça de forma sustentável. E cresça sempre, não dê 2, 3 passos para frente e 1,5 para trás. Vamos fazer um panorama aqui, dado que a gente não precisa repetir muito, né, as questões políticas que a nossa entidade maior do futebol sofre, a CBF, mas o quanto você, enquanto especialista em finanças e também na parte de licenciamentos e de governança, entende que a CBF precisa melhorar, mudar de forma rápida para acelerar o desenvolvimento do futebol no Brasil? Bom, a gente precisa partir do princípio que é uma entidade política que tem lá uma composição política complexa do ponto de vista da sua eleição. Tem federação, isso tem que atender interesses de federação, tem clubes, você precisa atender interesses do clube, tem a seleção, tem o desenvolvimento de uma série de aspectos. Então, não é tão simples quanto se imagina. Vamos sentar aqui e resolver a CBF em 2 minutos. Eu acho que esse é o mais importante. É tentar trazer aqui um pouco do que imaginamos que seja necessário, que possa ser importante no desenvolvimento da instituição. Dito isso, não dá para colocar todas as responsabilidades só no colo da CBF, porque eu já estive lá fazendo um trabalho mais longo sobre fair play financeiro e licenciamento, e vi que os clubes, parte do problema também está nos clubes que não aceitam uma série de regras, uma série de condições. Acho que a CBF, enquanto instituição que cuida do futebol, e aí, de novo, parte também dos clubes o problema, deveria abrir mão de cuidar dos campeonatos nacionais, deveria pensar o futebol de uma maneira mais holística, como o pessoal gosta de falar, né? Desde a base, da formação, dos campeonatos estaduais de formação, repensar calendário, deveria olhar o futebol de uma maneira diferente do que se olhava o futebol na década de 70, 80, 90, por quê? Enquanto na Europa, que é o nosso principal benchmark, o processo mudou, o processo se profissionalizou, a visão de negócio e do jogo é diferente, aqui nós seguimos fazendo do mesmo jeito, achando que o resultado vai melhorar de forma espontânea. Não vai acontecer. Então, assim, eu acho que o CBF, do ponto de vista de melhorias na gestão, e aí tem uma série de melhorias ao longo desse período todo que você falou, mas ainda insuficientes para melhorar a qualidade do espetáculo na Série A, na Série B, na Série C, trazer mais dinheiro para o jogo, melhorar a gestão da seleção, melhorar a gestão do calendário e até divulgar de uma forma mais eficiente o futebol dentro dos estados. Então, imagino que a CBF deveria ter aqui um grande banho de loja, a gente tem falado muito isso, para repensar o seu papel e o papel da instituição dentro do desenvolvimento do futebol brasileiro, e isso acho que talvez este processo esteja a caminho, junto com a criação de liga e tudo mais, mas a visão geral é de que a CBF deveria ser assim, alguém que empurra e não alguém que amarra e abraça o futebol como ela faz hoje. Por outro lado, César, aí já dando o tom do nosso objetivo com o Negócios do Jogo, e aí puxando um pouco, saindo um pouco da gestão, mas indo na linha da estratégia e do marketing, que é uma visão que eu busco sempre colocar, e olhando o lado bom da história, a CBF ela cresceu muito nos últimos anos, ela tem hoje um faturamento que poucas empresas têm no Brasil, né? Inclusive esses dados até a gente pode buscar e checar. Nós temos uma marca sob a gestão da CBF, que é uma das marcas mais respeitadas, desejadas e até temidas no mundo, que é a seleção brasileira. E quando eu olho para o papel, né, você está corretíssimo, mas eu só quero acrescentar, também de promover o futebol, né, numa linha mais macro. Né? E quando a gente chama para essa conversa a questão de que alguns clubes tentam liderar de internacionalização, eu não vejo a possibilidade de internacionalização de baixo para cima, é de cima para baixo. Então, eu falo de seleção, eu falo de campeonatos. Né? Isso não pode ser liderado por um clube, isso tem que ser liderado pela entidade máxima ou pela liga, e é assim que é o benchmark. Quando você olha lá atrás o que a
Premier League fez, né, há 20 anos, um pouco mais de 20 anos, invadindo a Ásia, ela invadiu com sua competição. Ela invadiu fazendo bons negócios, bons contratos de transmissão e dando espaço para os clubes operarem as suas marcas nessa internacionalização e usando seus atletas. Inclusive, tem cases sobre a forma com que o Manchester United tratou a entrada na Ásia, como ele usou a imagem do Beckham nesse sentido, como foi o crescimento da popularidade dessa competição e desses clubes. Então, eu olho para a CBF e eu vejo um pouco esse lado. Usar esses recursos, usar esse faturamento bilionário, de novo, que é raro, em prol do desenvolvimento também das marcas sob custódia da CBF. Então, é uma coisa que eu queria acrescentar, porque você está de fato correto, e eu espero que a CBF um dia tenha isso como um pilar de comunicação, de marketing, de estratégia, que não mude na medida em que muda a corrente política, que muda o presidente. Seria uma obrigação. É meio que dizer, como nos Estados Unidos, muitas empresas têm um pilar de marketing, que é o patrocínio esportivo, independente do vice-presidente de marketing, independente do momento da empresa, se fatura mais, se fatura menos. Então, eu queria acrescentar um pouco esse desejo em relação à CBF. E aí, só completando, acho que é isso, no fim das coisas, as coisas convergem, né? Precisa desenvolver o futebol local, precisa usar as marcas que tem, precisa usar a relevância que a seleção brasileira tem, né? Então, você pega em outras línguas... Que ainda tem. E você pega em outras línguas, se fala seleção. Ninguém usa, porque a marca seleção é um negócio tão grande, e você tem que usar esta marca para impulsionar o resto. Você não vai fazer internacionalização do futebol brasileiro se você não for junto com a aura que existe de qualidade da seleção brasileira, do futebol local. Então, enfim, acho que aqui precisa ter, de fato, uma visão, e aí, assim, críticas, não é uma questão de criticar ou não, mas a CBF, como órgão regulador do futebol, precisa ter uma visão mais ampla de que ela é fundamental na construção dessa internacionalização e da melhoria do futebol de uma forma geral, né? E no próximo episódio, quando a gente for mais fundo até nesse tema, porque eu acho altamente relevante, eu debato com você e divido com todos um projeto que a gente apresentou ou tentou apresentar à CBF em 2013, quando eu era diretor de esportes da Nielsen, que a gente pegou pesquisas globais da Nielsen e pensamos dados sobre a seleção brasileira e usamos esses dados para colocar dentro de um storytelling e desenvolver um projeto de internacionalização do futebol brasileiro, esse sim, com esses pilares que a gente falou até agora. Por outro lado, se a gente acredita, e é verdade, provado por pesquisa, que a seleção brasileira é uma marca desejada, respeitada e temida no mundo, por outro lado, o nosso campeonato brasileiro, nosso Brasileirão, ele é completamente desconhecido. Como também são os nossos clubes, que é uma miopia achar que Flamengo, que Santos, que outros clubes são conhecidos lá fora. Não é verdade. Isso não é uma crítica, nem uma ofensa aos clubes brasileiros, porque isso é uma ordem natural. Os clubes ingleses, os clubes italianos, os clubes espanhóis, eles são conhecidos no Brasil porque eles jogaram alguma coisa que se tornou relevante para o brasileiro. Jogaram ligas, seja a La Liga, seja a Premier League, seja a Série A, ou competições altamente famosas e populares como a Champions League. Inclusive, isso também podemos debater depois, porque também existem dados sobre isso, inclusive que fazem parte do relatório Convocados, que mostram a popularidade e a audiência e o conhecimento da exposição das competições versus o interesse das pessoas pelos clubes. Vamos falar agora, obviamente, de liga. César, eu jogo a bomba quente já na sua mão. Com uma provocação crítica para a gente tentar trazer uma solução. Se fala muito de liga no Brasil nos últimos anos, se fala muito de liga no Brasil nos últimos meses, mas não se fala do principal dentro de uma liga, que é o Campeonato Brasileiro. E aí eu
remeto o pensamento à década passada, há 2 décadas, ao final do século passado, onde sempre foi o interesse de um ou dois clubes tentando convergir com o interesse dos outros. Ou seja, ainda não entendemos o que é que tem efetivamente de valor dentro de uma liga. Ou eu estou errado, César? Não. Acho até que nós já tivemos em algum momento com a ideia do Clube dos 13, com a Copa União e tudo mais. Houve, isso faz anos, faz décadas. Nós tivemos uma visão muito clara de quanto um processo organizado de gestão do campeonato, da competição, ele eleva o valor daquilo que você tá disputando. Então, isso já houve. Não está falando nada novo. O que acontece é que o passar do tempo e a visão individualista dos clubes fez com que cada um olhasse só o seu lado, né, só o seu bolso, porque eu preciso ser mais competitivo do que o meu adversário. Então, não é segredo para ninguém que, para um processo de internacionalização da marca, do futebol, para aumento das receitas, para melhorar a qualidade do que você vai entregar, é preciso ter uma organização exclusiva. Hoje a CBF organiza as competições, mas ela organiza uma série de outros temas. Quando você entrega isso na mão de um único gestor, que vai olhar aquilo como o seu único produto, a visão é diferente de um produto que é disputado que é tocado pelos próprios associados, digamos assim, né, que são os clubes. Então, essa visão acho que já não existe muitas novidades de que ela é fundamental para o desenvolvimento do futebol. Agora, eu vou fazer aqui um pouco o advogado do diabo. A liga sozinha, assim como a SAF sozinha não resolveu nenhum problema no futebol, a liga sozinha não é montar a liga, criamos a liga, vamos começar a competir, tem lá um logo bonitinho, tem lá um símbolozinho no número e está tudo certo. A liga agora já magicamente vai mudar a cara do futebol brasileiro. Isso também não é verdade, aí a gente vai entrar em outros debates que são qual a regulamentação, qual a governança, o que se espera dessa liga, o que nós faremos para melhorar a qualidade dos clubes do ponto de vista de gestão, finanças, marketing, que possam elevar a qualidade do jogo. Então, assim, que precisa melhorar. Você não vai competir por atenção com outras 5 ligas grandes na Europa, mais os esportes americanos, disputando o jogo que se disputa hoje, nos horários que se disputa hoje, buscando o público que é basicamente o brasileiro que mora no exterior. Como é que você cria valor fora? Como é que você lida com isso dentro do mercado brasileiro, que é o mercado de renda baixa? Ou seja, tem um mundo de discussões para serem feitas antes de criar uma expectativa de que a liga sozinha vai resolver todos os problemas. Ela é o indutor, né? Mas ela sozinha não vai resolver nada, né? Pois é, você veja como evolui a conversa. E, pessoal, não tem combinação aqui, tá? Os temas são selecionados, mas o conteúdo que vai ser dito, não. Então, olha o que o César acaba de falar. Todos esses elementos, regulação, produto, preço, né, o conteúdo em si, né, o jogo, entender o público, capacidade de pagar, as plataformas onde a gente vai distribuir essa competição, seja no mercado doméstico, seja internacionalmente, é um negócio. O Campeonato Brasileiro, gerido pela Liga, né, no caso, é um negócio novo, que precisa de uma equipe, precisa de executivos próprios dessa entidade, que vão desenvolver uma série de pilares e fontes de receita com o objetivo de fazer exatamente o que o César falou hoje: ocupar um espaço cada vez mais difícil de ocupar nas 24 horas do consumidor. Porque o inverso também é verdade. 24 horas seguem sendo 24 horas e cada vez mais nós temos acesso a conteúdos. E cada vez mais conteúdos querem acessar as nossas 24 horas. Só que esse trem já saiu da estação. Nós temos que pegar aí o último vagão para tentar mudar de posição dentro do trem. Essa é a realidade. Então, hoje, muito se fala do campeonato da Arábia Saudita, já carinhosamente apelidado de Arabão, independente dos jogadores que estão lá jogando, independente de todo o dinheiro para promover o evento, né, e a qualidade do jogo, como o César falou, mesmo assim vai ser difícil de ter audiência, porque precisa entrar no calendário, precisa entrar na agenda das pessoas. Por exemplo,
eu sou um fã de tênis, talvez eu consuma mais tênis como entretenimento do que futebol. Futebol eu consumo profissionalmente. Muitas vezes eu perco jogos porque não entrou na minha agenda, porque não entrou no meu radar, porque eu não fui impactado. Então, até isso, César, eu acho que a gente está atrasado. Essa visão de negócio, que se aproxima até um pouco mais do modelo americano do que do modelo europeu, é que poderia encurtar um pouco o nosso caminho. Então, para mudar de tema, oxalá que os clubes entendam isso, que busquem uma união em torno dos pilares que o César colocou agora há pouco, e que a gente possa, de fato, evoluir numa negociação com a CBF e os clubes terem o controle, a gestão do campeonato no sentido do negócio, do desenvolvimento, tanto doméstico quanto internacional. Porque, no fundo, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, entre nós. Ficou todo mundo preocupado com o dinheiro. Como é que eu vou dividir o dinheiro da TV, o dinheiro da TV? Você não tem nenhum produto para vender. O produto que nós temos hoje não existe. O Campeonato Brasileiro da Série A é um produto organizado pela CBF, num calendário apertado, com uma rede que controla toda a divulgação, que é fundamental para divulgar dentro do Brasil, mas que ela controla toda a produção, divulgação do jeito que ela quer. Você não começou do processo, você quase começou do fim do processo. Você devia ter dado 30 passos atrás. Nós vamos construir, avaliar, melhorar, precificar e aí depois a gente vende. Não, discutiu-se sempre o contrário. Por quê? Porque a visão não é coletiva, a visão é individual. Exato. Quanto que eu vou receber? Eu preciso receber mais do que o meu vizinho. Preciso tirar dinheiro do meu vizinho, nem que não venha muito para mim. Enfim, essa visão que a gente está discutindo aqui é que não adianta você criar uma liga se você não criar a liga. No fundo, nós estamos discutindo negociação de direitos e não a constituição de uma liga, que é aquilo que vai dar o alicerce para que o produto cresça de valor, que aí seja via direito de transmissão, marketing, acesso a torcedor, acesso a fã, né, e tudo mais. Então, a gente está alguns passos atrás aqui, eu acho que com uma direção meio equivocada na Constituição. Já que você trouxe essa provocação, eu vou tocar num tema, num ponto que vai lá para o nosso quadro Caçadores de Mitos do Esporte, que é a questão do clube querer sempre ter o seu contrato maior que o do outro, seja de patrocínio, seja de direitos de TV. E ele esquece que um bolo maior, a fatia também aumenta de cada um. Né? Então, ele se preocupa em ter uma fatia maior de um bolo pequeno. E aí entra a questão também da visibilidade, da exposição, de dar espaço para outros clubes, né? E ter uma relação com o parceiro de mídia ou com os parceiros de mídia um pouco mais equilibrada na tomada de decisão do que vai ao ar ou não. Então, nessa linha, eu vou mudar aqui de tema, aí já vou quebrar um pouco a nossa ordem, porque a gente entrou nessa questão de direitos, de negociação, de tamanho do bolo. Eu vou trazer duas notícias aqui importantes e vou contextualizar. A primeira delas é muito recente, né? E traz aí uma expectativa, quase um fetiche do mercado, né, César, de que as plataformas de streaming elas viriam ou virão para solucionar o problema de uma necessidade cada vez maior de injeção de dinheiro na categoria direitos de televisão. Só que isso, ao longo dos anos, dos últimos 5, 6, 8 anos, não se concretizou. Nós tivemos casos isolados e testes de uma ou de outra plataforma, como o DAZN, como a Amazon Prime, etc. A Amazon Prime com um pouco mais de sucesso, a gente fala um pouco disso daqui a pouco. Mas essa semana a Netflix anunciou um contrato de vários anos para transmissão ao vivo de um dos shows do WWE. WWE é o World Wrestling, entidade aí de luta livre. Tem gente que não entende como esporte, tem gente que entende como novela, como entretenimento. Não importa muito para mim a questão de ser esporte ou não, de ser novela ou não. Eu sei que é um conteúdo, que há produção ao vivo, que há audiência em massa, que há transmissão em TV linear hoje, e ela vai migrar um de seus shows para o streaming ao vivo.
E isso vira acervo, porque vem também aí um conteúdo de novela, de storytelling muito interessante, que essa entidade faz e tem muito sucesso nos Estados Unidos e em países da América Latina. Pergunta dura e reta, César, contextualizado. É uma porta aberta para que Netflix passe de documentários muito bem produzidos, como Drive to Survive, para eventualmente no futuro próximo investir em transmissão de esportes ao vivo? Eu tenho minha opinião, mas eu quero que você foque, e eu acho muito importante essa sua contribuição, do lado financeiro, da análise do que vem sendo a evolução dessas plataformas de streaming do ponto de vista de produção de conteúdo proprietário, do crescimento, da estabilização e do declínio da base de assinantes, do aumento do ticket médio, porque eu já falei com você sobre isso, não estava combinado aqui, mas eu acho que você aporta muito quando você fala dessas linhas de receita e despesa, principalmente quando o olhar vai para o interesse do investidor e o seu retorno no futuro. Tem bastante coisa para falar aqui, né? Tanta coisa que chegou a travar, né, César? César? César, você está por aí? Tô por aqui. Voltou. Tinha caído, voltamos Voltou. à programação normal aqui. Tem muita coisa, vamos começar do começo, então, assim, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Mas vou tentar ser objetivo direto aqui. O streaming veio e aí ele acabou canibalizando de certa forma, especialmente nos mercados onde era mais natural isso, a TV paga, né, TV a cabo, porque você consegue controlar o uso, ver a hora que você quer, enfim, tem um acervo ali. Mas no mundo ainda, de certa forma, o esporte que é ao vivo, que é agora, acaba, junto com o jornalismo, acabaram ficando nos canais lineares, seja pago, seja aberto, porque tem esta dinâmica do que está acontecendo agora. Esperava-se muito que o que se chama de guerra do streaming, porque aí, em algum momento vários estúdios criaram os seus próprios canais, baseado no que a Netflix tinha feito. Então tem Disney, Paramount, tem a Amazon criou um canal que tem um outro objetivo, que é trazer clientes para o Prime, que vai além do vídeo. Então esperou-se que houvesse um boom de interesse em esportes, justamente porque você precisava trazer conteúdo numa guerra por audiência, por assinante. Só que o que acontece? Isso acabou não gerando este efeito, à medida em que a própria produção de conteúdo interno, ela consumiu tanto dinheiro e gerou tanta necessidade de caixa, que fez com que todos os streamings dessem alguns passos para trás e olhassem: eu preciso produzir tanto conteúdo, eu preciso gastar tanto conteúdo, se o adicional de assinantes que eu tenho, ele não gera tanta receita assim. Então todo mundo começou a pensar em reduzir produção, comprar conteúdo de terceiro. Uma série de fusões estão em andamento e devem acontecer, ou seja, que vai enxugar como era de se esperar o mercado de streaming. Isso vai fazer com que, com menos players, com mais necessidade de mostrar resultado para o mercado, o interesse em pagar por conteúdo tende a cair. Então, a própria Amazon, que tem algum sucesso, especialmente nos Estados Unidos agora, no Prime Video, na Europa já começou a tirar o pé. Tinha lá um contrato com a Premier League, não renovou, não entrou no campeonato alemão, que era uma possibilidade, não entrou no campeonato italiano, que era outra possibilidade. Já olhou e falou: não preciso fazer isso para aumentar minha base, não é por aí que eu vou ter retorno. Então, a expectativa que se tinha com o streaming, ele vai estar sempre associado a um perfil de assinante que hoje, especialmente no Brasil, ele é atendido pela TV aberta. De certa forma, a TV aberta e os seus tantos TV paga também atende uma parte disso, mas o TV aberta, a internet, tudo atende o torcedor. O streaming ele é uma alternativa, mas é uma alternativa que não tem tanto dinheiro assim como se esperava no passado. Então, o que eu imagino é que, nesse caso da Netflix, ela está juntando mais um produto para criar produtos em conjunto para angariar ali
conteúdo e tudo mais. No futebol, eu acho mais difícil a Netflix entrar, porque ela já tem uma base tão grande no mundo que é um investimento que talvez ela não traga retorno de assinantes ou mesmo de publicidade da forma que se espera. Então, acho que o streaming é mais uma plataforma, é mais uma forma de fazer. Hoje em dia tem as TVs pelo YouTube de graça, que também possibilitam bons acessos, bons a conteúdo. Acho que a gente está num momento de transformação e olhar o streaming como única forma de quebrar o acesso da TV aberta, talvez seja muito pouco para o momento tão complexo que nós vivemos. A minha pergunta, César, ela tem uma origem, né? Que vem da lei do mandante no Brasil. Quando ela foi sancionada pela presidência da República, alguns presidentes de clubes disseram: agora está tudo resolvido, porque eu vou pegar os meus direitos, que eu tenho, a partir de agora, 100% de capacidade de tomada de decisão, e vou colocar numa plataforma de streaming e vou ganhar mais dinheiro do que eu ganhava. Isso é interromper um processo de distribuição muito mais complexo. E é aí que entra a minha crítica / proposta. Não é um ou outro, são todos juntos. A TV aberta ela tem o seu papel, a TV por assinatura, as plataformas de streaming comuns, né, de mercado, inclusive o uso de plataformas de streaming proprietárias pelos clubes, na medida em que você é capaz de dividir esse conteúdo e gerar conteúdo que seja calibrado ali, dimensionado para cada um dos públicos a serem atingidos. Então, a TV aberta tem o seu papel, especialmente num país como o Brasil, onde a TV por assinatura perde espaço a cada ano, a internet cresce, mas também se fragmenta, né? A TV por assinatura, a TV aberta ainda é muito fundamental, muito mais fundamental do que nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Então, eu chamo aqui a responsabilidade, né, dos formadores de opinião, dos clubes, que tomem cuidado com as promessas que fazem para a sua torcida, porque a gente sabe muito bem, aí a gente também vai desdobrar isso nos próximos programas, direitos de televisão representam até 70%, 80% do faturamento de alguns clubes. Dos clubes grandes, isso já baixa ali para 35%, 37%, até 40%, ou seja, tanto os menores quanto os maiores, ainda é uma fonte de receita altamente relevante e determinante, e que, por sua vez, impacta na segunda fonte de receita, que é o patrocínio, publicidade, etc. Porque na medida em que você tem mais visibilidade e essa visibilidade é de qualidade, ou seja, gera mais audiência, você também pode aumentar as suas cotas de patrocínio. Então, essa é a minha pergunta. Você trouxe uma resposta técnica e deixou uma bola quicando para mim, muito importante, que é essa questão da alquimia, do equilíbrio entre as plataformas. Não é uma ou outra, são todas, ainda mais num país cheio de especificidades como o Brasil. Bom, eu vou trocar... Só uma coisa, essa questão é fundamental que você toca, porque, de fato, não é, a fragmentação ela é irrelevante, entre aspas, à medida que você tem o controle de todo o conteúdo. Porque você vai usar, vou ter 2 jogos aqui, vou ter 3 jogos ali, vou ter 7 jogos no principal player, você vai organizar isso. O risco, e aí o que a lei do mandante trouxe, é o risco que nós estamos vendo com a divisão dos direitos no Campeonato Brasileiro, Libra e Forte Futebol, e acontece o que aconteceu no Campeonato Carioca, do Vasco ser o único que assinou com uma outra rede. Então, se você quebra o conceito, e por que o Campeonato Paulista, por exemplo, é o campeonato que, apesar de super fragmentado, eu não gosto dessa fragmentação exagerada, mas é um campeonato onde os direitos são negociados de forma uniforme, né, de forma única. Então a federação vai lá e negocia os direitos, mesmo que pulverize. O Campeonato Carioca já desgarrou. O Campeonato Brasileiro já desgarrou porque você tem 2 grupos. Então, assim, o que importa no que você fala é totalmente verdade. A fragmentação bem feita, controlada sob uma única forma de negociação. Aí você resolve o problema. Você agrega valor e não divide o valor ali olhando só para o seu umbigo, né? Eu tenho um pouco mais de paciência
em relação a essa fragmentação maior que você fala, porque a gente está testando o modelo. Né? O que foi errado, na minha visão, é a forma abrupta de se romper com o modelo antigo. Né? Rompeu-se de vez achando que plataformas de streaming de terceiros, proprietárias, até canais no YouTube iriam resolver o problema, e não é assim. Né? Então, agora a gente foi de um extremo a outro em alguns casos, e em algum momento nos próximos anos vai se corrigir, né, essas negociações, Converge, né? vai convergir. E mais importante do que isso, eu acho que as próprias plataformas aí já entenderam que uma tem que empurrar a outra, porque o produto é um só. Então, mesmo que você tenha a exclusividade de determinados jogos, é importante para trazer audiência para si que as pessoas vejam os jogos que estão na outra rede, que estão na outra plataforma, porque o campeonato não é fragmentado. A transmissão é fragmentada, a comunicação tem que ser única. Eu acho que esse é um insight legal para esse mercado. Então, fica claro que é um trabalho em conjunto, apesar de serem plataformas e aí CNPJs, vamos dizer dessa forma, separados. E aí, César, vamos fazer um pouco de benchmark na Europa. A gente vive os últimos anos, os últimos 2 contratos, talvez, 2 ondas de contrato, que são cada vez mais longos esses contratos, né? 4, 5, os Estados Unidos já tem 10, 12 anos, né, de contratos para dar estabilidade no desenvolvimento do produto, da competição, que faz todo sentido para mim, e dar estabilidade também às franquias, aos clubes, a se desenvolverem com a receita recorrente mais estabilizada. Só que na Europa a gente vive um certo turbilhão. Esses contratos, eles são menos longos do que nos Estados Unidos e sempre com uma pressão, uma expectativa de crescimento na renovação muito grande. Tanto nos contratos relativos ao mercado doméstico quanto internacional. E há uma frustração aí, principalmente no campeonato francês, que esperava um valor e não veio, e outras competições vêm renovando sim os seus contratos, mas com percentuais de acréscimo menores. Qual é a sua visão sobre isso? O que o mercado brasileiro pode aprender, né, do mercado europeu, que está na nossa frente, obviamente, e manda mensagens, e aí eu deixo você com a La Liga, que acabou de renovar com a Telefônica por 2 temporadas e meia, então já tem aí pelo menos mais 3 temporadas cheias de dinheiro garantido para um pedaço dos direitos, que vai ali na casa dos 2 bi, alguma coisa. Que insights a gente traz? Que a gente pode aproveitar nesse momento tão chave do Brasil? E lembrando, mais importante do que isso, estamos à beira da janela de negociação, agora em 2024, dos direitos do Campeonato Brasileiro. Aqui é um pouco de tentar não adivinhar, mas tentar olhar o que está acontecendo, que certamente vai ser replicado no Brasil. Nós não estamos em outro planeta, né? Nós vivemos a mesma realidade de todo mundo. Alguns pontos. Então, quando eu olho as 5 maiores ligas na Europa, tirando a França, que queria triplicar o valor, ou quase isso, dos seus direitos, e não teve ninguém interessado, por quê? Porque o valor está fora do preço. Todas as outras ou renovaram com pequenos aumentos ou com pequenas reduções, mas com um profit sharing, se tiver mais assinantes ao longo do tempo, que é o que acontece na Itália, e por prazos maiores. Então, a Premier League assinou o primeiro contrato de 5 anos local, os contratos eram de 3 justamente porque você fica esperando o tempo inteiro que ele vai aumentar. Na Itália também foram acho que 5 anos. E mais, acho que o que mais importante, os players são os players de sempre. Estão sendo valorizados os players que estão há 5, 6, 10 anos no projeto, porque são aqueles que acreditam no projeto, que vem sustentando. E não apareceram os novos players, os streamings e tudo mais, gente querendo aumentar o valor e participar dessa festa. Ou seja, na Inglaterra é a Sky, na Itália a Sky e a DAZN que entrou firme em alguns mercados, na Espanha a Telefônica, na Alemanha, que a DAZN entrou e agora pega um pedaço um pouco maior
do mercado, a Sky ficou um pouco de lado, mas os nomes são os mesmos. Não apareceu a Apple, não apareceu a Amazon, não apareceu Netflix, não apareceu a Paramount, não apareceu ninguém diferente, propondo valores muito maiores. Então, o que fica de insight aqui é, dado até o próprio cenário econômico do mundo, os valores não vão subir tão cedo. A necessidade de atenção ela está cada vez mais disputada, como nós falamos há pouco. Então, o seu produto começa a ter uma audiência eventualmente menor. Os players são os players de sempre, os suspeitos de sempre. Ou seja, não tem muito espaço para grandes aventuras, para novos nomes, para aumento de valores. É isso que o futebol brasileiro precisa entender. Precisa observar o que está acontecendo fora para entender que aqui dentro nós não vamos ter muito espaço para crescimento, tem que valorizar e observar quais são os players mais consistentes, e aí, do ponto de vista de venda de direitos internacionais, vai todo mundo, dado essa necessidade de melhorar desempenho financeiro, vai todo mundo voar para o flight to quality que nós chamamos. É contratar Champions League, é contratar La Liga e Premier League, e o resto eu vou pagar menos só para compor aqui minha grade. Então, não vejo com muito cuidado essas expectativas todas de crescimento de valores de direitos no Brasil, porque o que está acontecendo no mundo não indica isso. E o que você traz reforça o que a gente falou agora há pouco, que é a construção de marca. A construção de marca das competições, a construção e internacionalização de marca das competições e dos clubes, também traz uma construção de marca e tradição dos parceiros. Então, quando você fala que os parceiros vêm renovando e são sempre os mesmos parceiros, é porque eles também passam a ver valor e a ter valor perante a competição e ao consumidor final, porque o consumidor final sabe onde procurar, sabe onde achar esse conteúdo e, consequentemente, aumenta a audiência, e na medida em que aumenta a audiência, esses parceiros conseguem vender mais publicidade. Na Sport Track, a gente tem monitorado esse consumo de mídia e, de fato, César, inclusive pode ser até um programa, já fica aqui para a gente analisar com esses números, em que o brasileiro, na medida em que a Globo diminuiu o seu portfólio de competições, saindo, por exemplo, Fórmula 1 para Bandeirantes, algumas competições para o SBT, Record, o fã seguiu. E ele declara ter audiência cada vez maior nesses veículos. Então, a gente tem esses dados, eu vou pensar esses dados e vou trazer aqui para provar a sua tese. Esses parceiros passam a renovar porque eles passam a ver valor e eles precisam desse contrato e eles precisam que esses contratos sejam entregáveis no sentido de você poder pagar um valor que você consegue no mercado publicitário receber pelo menos a mesma coisa, e ele cresce ao longo do tempo na medida em que você consegue comunicar à audiência que você transmite aquilo. Então tem aí um dever de casa e uma construção de marca também para os parceiros de mídia. Acho que esse é um outro insight legal para a gente deixar aqui. Bom, mudando um pouco de assunto, eu queria sua opinião sobre esse tema aqui. O Cariocão 2024. Vamos falar de direitos, vamos falar de construção de marca, mas vamos falar de algo que mudou, né? Sempre se falou do mercado brasileiro que os campeonatos estaduais são falidos, não tem atratividade. Mas tem o Paulista, que é muito bom. Mas tem o Carioca, que é charmoso. E tem alguns campeonatos no Sul que têm tração e que estão se organizando, estão melhorando. Só que o que é que aconteceu? Em algum momento, por alguma razão, a Rede Globo não renova com o Campeonato Carioca. Foi um susto para o mercado. Opções de transmissão foram buscadas. Só que agora, em 2024, a gente vê que o Vasco fechou com o Grupo Globo através do Sport TV para TV por assinatura e fechou com o SBT para transmissão em TV aberta. Afinal, César, onde vamos chegar, na sua opinião, olhando também para o lado financeiro e olhando por tudo que a gente falou até agora de construção de marca? Acho que aqui a gente está num momento ainda de acomodação, como nós falamos agora há pouco sobre os direitos, né?
O fato de novos players terem aparecido, e aí os campeonatos estaduais eles são uma fonte interessante para que novos players surjam, e você tem lá o GOAT, você tem a Cazé TV, você tem outros canais de YouTube que estão ali pegando alguns campeonatos, algumas competições para incluir no seu portfólio, para se tornar conhecido e tudo mais. Não sei o quanto isso está gerando de valor para os clubes, acho até pouco, acho que não deve gerar muito valor, mas gera a exposição, que é a derivada, né, importante, que alimenta a receita de marketing e publicidade. Então, acho que a gente está aqui no momento de acomodação. Esse processo do Vasco no Campeonato Carioca, ele me parece muito ligado à ideia de que eu preciso ter a minha receita do tamanho da receita do meu vizinho, né? Certamente, no pacote original, ele deveria receber menos do que o Flamengo, então eu estou aqui fazendo uma ilação, mas imaginando que seja isso. Diferente do Campeonato Paulista, que os 4 maiores recebem o mesmo valor. Enfim, acho que aqui como você mesmo comentou há pouco, é um pouco de teste. Vamos testar o SBT, ou não sei se é o SBT ou se é a Band, eu não sei quem que comprou o direito de TV aberta. Acho que a Band é do Campeonato Carioca e o SBT é do Vasco. Está ali, testando. Eu tenho uma equipe que eu preciso, para transmitir algumas partidas, eu preciso fazer essa equipe trabalhar ali durante os estaduais, então eu, como canal de TV, vou comprar aqui, pagar um pouco mais caro para poder diluir, fazer um produto para o meu patrocinador, ou seja, você vai ajeitando aqui a engenhoca para que todo mundo consiga operar de uma maneira eficiente. Não me parece, e de novo, não é a forma mais correta de se valorizar o produto. E você vai valorizando aqui individualmente um nesse campeonato, outro naquele. Acho que é uma forma equivocada. A gente corre o risco de você comprar o pacote do Campeonato Carioca inteiro e afinal o Vasco chegar na final e a partida ele ser o mandante e ficar com a final na mão de um terceiro que pagou só por um clube. É a maldição da lei do mandante. Eu sempre fui contra, sempre achei equivocada você entregar o direito, mas não obrigar que as negociações fossem coletivas. Então isso gera esse problema de divulgação, de construção de marca, de reconhecimento de onde está passando a competição. Enfim, um período de adaptação aqui. Acho que em mais 2 ou 3 anos, ou mais uma janela de negociações, a gente consiga recalibrar isso de uma forma mais eficiente. E aí, voltando só rapidinho, que a gente está chegando ao final do nosso primeiro episódio, olha que coisa. Tem um ponto a ser checado aqui por nós, se é Band ou Sport TV, que pegou os direitos do Vasco para a TV por assinatura. Acho que Band dos outros clubes e Sport SBT TV ficou isso. E SBT na TV aberta. Veja, essa informação a gente precisa ter na ponta da língua. Se nós que estamos inseridos nessa indústria temos dúvida ou nos atrapalhamos ou até erramos, imagina o torcedor comum. Sabe? Essa informação precisa chegar. E só com uma visão de produto, só com uma visão integrada e comum, a gente vai propagar isso. Então, fechamos esse painel de direitos e de negócios. Agora vamos falar aqui rapidinho, para fechar, César, da segunda principal fonte de receita dos clubes, que é a questão dos patrocínios, publicidades e parcerias, que vive o momento das apostas e das entidades de apostas que patrocinam e que têm injetado muito dinheiro no futebol. Não só nos clubes, como também nas competições e nas placas de campo. É importante contextualizar que no Brasil nós não temos a cultura empresarial de patrocinar o esporte. Então, nós não temos diversos segmentos patrocinando o esporte. Nós temos sempre alguns ou um dominando isso. Nós tivemos o tempo das empresas de equipamentos eletrônicos, com Samsung, LG, Philco, etc. Nós tivemos o tempo dos bancos, depois de alguns bancos digitais, e hoje vivemos o mercado de apostas. E a inflação dos últimos anos ela é muito acentuada quando chegou o mercado de apostas. Estamos aí no finalzinho da regulamentação, tardia, né? Depois de 2, 3 anos à espera da regulamentação.
Qual sua visão geral sobre isso? Porque a gente está fechando o nosso programa, mas 4, 5 minutos a gente encerra. E deixando aí já um insight para a gente ir mais fundo no território apostas, falando de regulamentação, de pontos positivos, pontos negativos, mas focando agora simplesmente na receita. Qual a sua visão até agora e qual a sua expectativa? E aí já deixando um mito para a gente colocar no quadro Caçadores de Mitos. O meu contrato tem sempre que ser maior do que o meu rival, César? Isso é que todo dirigente fala, todo dirigente quer divulgar que o dele é maior que o do vizinho. Cada um tem o seu tamanho, cada um tem o seu retorno, cada um tem o seu interesse. Acho que o mercado de apostas é uma bolha, claramente é uma bolha, porque assim, os valores estão muito acima do que se praticava antes, especialmente no momento onde a economia não justifica esse tipo de crescimento, mas porque é um mercado em construção. Está todo mundo ali naquela zona cinza que a gente fala, porque a regulamentação começou, mas não tem ninguém regulamentado ainda, porque tem 6 meses, todo mundo querendo validar a sua marca, querendo aumentar a sua base de assinantes, para depois vender isso para um parceiro internacional, para um player internacional que queira entrar no mercado na hora que ele estiver regulado. Na hora que estiver regulado, muita gente que está aí hoje talvez não esteja operando porque não vai ter capacidade financeira. É isso que eu queria te provocar. Eu queria que você fosse mais fundo nessa questão do CAC, né? O custo de aquisição de cliente, como isso é envelopado depois num business plan para trazer outros investidores ou para ser adquirido. Vale a pena que esse custo seja tão alto? E um outro ponto, para te provocar um pouco. Eu tenho conversado com algumas dessas casas de apostas e eles têm a pulsação real da coisa, porque eles são eminentemente digitais, então eles conseguem monitorar o resultado de suas ações, então eles têm essa curva de crescimento. Explica um pouco esse mercado, César, porque é importante até para o nosso telespectador entender um pouco mais qual é o objetivo por trás de tanto investimento no futuro próximo pós-regulamentação. Bom, vamos primeiro olhar um pouco do mercado mais maduro, que é o mercado europeu, que tem um processo grande de concentração ou de aquisição de empresas. Então, tem 2 grandes empresas de capital aberto que têm comprado players importantes nos seus países para aumentar o seu portfólio e acessar de uma forma mais eficiente os mercados. Então, a Flutter International comprou a Sisal, que é a maior empresa de apostas na Itália, a 888 comprou a William Hills, que é uma empresa grande nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido. Enfim, você vai trazendo e você traz a marca. O que acontece? Casa de aposta é confiança. Então, se você confia que aquele dinheiro que você aportou, ele vai gerar uma aposta, e se você ganhar, você vai receber, se você tem isso e tem produto que está sendo desenvolvido, o cliente compra e fica naquela marca. Ele não precisa ficar pulando de marca em marca, porque a diferença de quanto se paga dentro de um jogo é muito pequena entre uma casa de aposta e outras, até porque normalmente é um terceiro que faz ali as odds, que eles chamam, né? Eu conheço pouco de aposta porque eu não gosto, não aposto, enfim. Eu quero entender o mercado porque é importante para a indústria. Então, dito isso, o que essas casas estão fazendo? Estão divulgando suas marcas, estão entregando muito bônus para quem aposta, estão fazendo muita propaganda justamente para que ela tenha uma base de clientes cadastrados e com depósito de 1, 2, 3 milhões de pessoas, que depois isso vai gerar um valor e diz, olha, este cliente gasta X reais por ano. Então, quanto vale cada cliente desse? Se ele ficar na base por mais 4, 5, 6, 10 anos, quanto que eu vou ter de retorno? Lembrando que o retorno para a casa de aposta é alguma coisa ali entre 5% e 15% do valor total apostado. Então, a partir daí, você vai fazer conta e vai olhar, é melhor eu criar uma marca do zero, investir em marketing para crescer, ou vou comprar uma base que está pronta e vou trazer essa marca para dentro do meu portfólio? Então, essa é a conta que as marcas grandes, que estão fora do Brasil ainda hoje, na hora que entrarem no mercado, com 500 mil assinantes, olhando uma marca local com 4, 5, 6 milhões, é mais fácil comprar, trazer e já aumentar a receita rapidamente do seu projeto. Então, você acelera, de certa forma, o crescimento do seu negócio. Bom, então eu só posso concluir que, nesse momento, os investimentos inflacionários se justificam pela aquisição de clientes, que eles têm a pulsação desse crescimento, porque é eminentemente digital, e que a visibilidade para essas marcas
é muito importante pela construção da awareness, pela construção do funil de compra, aí, que é o conhecer, lembrar, desejar e consumir, né, que a gente também mede aqui na Sport Track, faz parte do relatório Convocados, que a gente também vai fazer um programa específico para isso, decupando um pouco esses dados. Mas aí, César, para a gente fechar com um insight específico para os clubes, para os patrocinados, que não são nem clubes só de futebol, outros esportes também são patrocinados. Por mais importante que a visibilidade hoje, a exposição de marca seja para o mercado de apostas, dado o seu momento, né, de construção de marca, é importante também que os patrocinados consigam se esforçar para que esse resultado venha no consumo, para que esses patrocinadores eles sejam retidos e os contratos sejam renovados, porque os valores são altos. Isso precisa se justificar em algum momento, e o tempo passa rápido. E eu falo isso para que a gente não tenha que buscar daqui a 2, 3 anos um outro segmento de mercado para manter os padrões e os valores. Então, há uma obrigação do patrocinado em servir os seus patrocinadores agora o mais rápido possível, além de ficar simplesmente confiando na exposição e no volume de exposição de marca. Bom, pessoal, César, suas considerações sobre o nosso primeiro programa. Espero que o primeiro de muitos, que se torne divertido, que se torne útil para o mercado. De minha parte, adorei. A margem de erro aqui foi bem pequena, aqui tentando editar as coisas. Bastante divertido, bem legal. Eu deixo meu obrigado a você pela confiança. Obrigado a todos que vão nos ouvir aí ao longo do tempo. A gente vai fazer os programas de forma randômica entre gravado e ao vivo. Vamos tentar fazer ao vivo também para trazer a participação das pessoas. Vamos colocar nas nossas redes sociais e aí a gente vai comunicar isso para que vocês possam nos acompanhar. Do meu lado, muito obrigado pela confiança sua e de vocês. César, suas palavras e fica o encerramento de hoje contigo. Legal. Bom, primeiro, espero que alguém assista mesmo, que a gente consiga fazer chegar nas pessoas um pouco dessas visões, que não tem certo ou errado, mas são visões de quem estuda o mercado, de quem está dentro do mercado, de quem tem experiência e tenta trazer aqui, de novo, não é só crítica. Quando nós apontamos alguma questão, é muito mais para tentar alertar e propor soluções, né? Então, isso que você fala da casa de aposta é isso. Tem que criar uma solução para que quando vir uma eventual redução ou um eventual movimento, a gente tenha algo já planejado para evitar o risco maior. Foi ótimo, acho que a gente precisa debater mais, precisa discordar mais. É brincadeira, a gente tem que concordar e discordar com o que é justo. E espero que as pessoas tenham gostado, que a gente possa melhorando ao longo do tempo, trazendo sempre mais dados, mais informação, mais conteúdo, mais análise, né, para ajudar todo mundo a se desenvolver e entender esse negócio. Então, foi bacana. Perfeito, pessoal. Obrigado. Até o próximo. Valeu.